Ele fala como Ele quer, amém? Ele opera como Ele quer. Ele sempre faz essas coisas comigo. E ontem eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para que a tua igreja venha ser ministrada. Mas eu gostaria de ler o tema que está aqui, em Apocalipse capítulo 3, verso 11, que diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas lá no livro do Dr. Lucas, capítulo 15. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Então o Senhor diz que nós já temos algo. Você já tem a sua salvação, mas tem que guardar e zelar por ela, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua salvação. E eu quero falar de um texto. Eu sou muito breve na mensagem que eu prego, amém, amados? Né? Eu não sou aquela pregadora que fica 2 horas pregando. Eu admiro quem não fica, né? Mas geralmente o Espírito Santo de Deus, ele trabalha comigo de uma maneira muito assim. É rápido, mas incisivo. Aleluia! Glória a Deus! Eu estive recebendo quarta-feira uma pastora do estado do Ceará pregando na minha igreja. E eu sentada ouvindo ministrar em Atos capítulo 3. E aí, amados, ela ministrando a palavra, o Senhor disse assim: eu trouxe ela aqui hoje para receber algo de mim. Eu falei, mas Deus, ela veio aqui com a intenção de dar. E o Senhor disse que ela vai receber algo. O Espírito Santo de Deus, amados, ele trabalha como lhe apraz. É verdade. E aí no final da ministração dela, o Senhor Jesus, pela infinita misericórdia, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele, né? Eu comecei a ministrar a vida dela, e depois um membro meu até brincou: pastora, por que a senhora levou a outra pastora para o chão? Mas o Senhor sabe como tratar com cada um de nós. Aleluia. E aí eu falei: só você mesmo, meu filho, para fazer graça de uma coisa dessa, né? Mas o Espírito sabe como trabalhar com a tua vida. E Ele sabe as feridas que estão aí no teu íntimo, no teu coração, usai Ele sabe como você adentrou por estas portas hoje, falando: Jesus querido, eu preciso de ouvir a tua voz. Eu preciso levar Eu falo desta maneira e eu vejo almas tão feridas, irmãos, a ponto de desfalecer na fé. Meu Deus. Mas Ele tem um refrigério para a tua alma. Aleluia. Ele tem um refrigério para a tua alma. Porque quando nós achamos que estamos fracos, estamos fortes. Mas quando achamos que estamos fortes, aí estamos fracos. Por que, pastora Andréia? Porque deixamos de ser dependentes de Deus. E o Senhor busca em todo o tempo, amados, que sejamos dependentes do Santo Espírito dEle. Que sejamos dependentes das misericórdias dEle. Essa semana eu estive fazendo uma viagem e eu achei muito interessante uma irmã, ela falar assim para mim: pastora Andréia, o crente, ele é reprovado na bênção, não na prova. Por que a senhora diz isso? Porque quantas vezes Deus quer nos aprovar e Ele aprova, mas aí nós voltamos para trás. Nós retrocedemos naquilo que declaramos a Deus. Senhor, se o Senhor fazer o ministro eu vou te honrar. Aí sobe no púlpito, desvia. Se o Senhor me fazer, se o Senhor levar, se o Senhor me enviar,
Eu vou ser assim quando Deus faz. Vende. Se corrompe. Mas eu creio que neste lugar não há ninguém assim. São homens e mulheres que verdadeiramente querem viver a soberania do Senhor em suas vidas. Amém? Vamos ler aqui o texto, né? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do meu Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e com ele? E come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achada? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando, a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria por pecador que se arrepende. Aleluia. Alegria. Muitas vezes nós fazemos, amados, tantas coisas em nome de Deus, mas o foco, diga aí, é salvação. É salvação. Nós perdemos o foco, nós nos embaraçamos com tantas coisas, com tantos departamentos dentro da igreja, amados, que perdemos o foco. Olha, nós temos que deixar as 99, mas nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Nós estamos tão envolvidos muitas vezes dentro da instituição chamada igreja, né, que nós esquecemos que o nosso foco é lá fora. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregar. E aí, amados, eu quero ficar aqui na situação desta mulher, que ela tinha 10 dracmas. E ela perde uma, aonde? Dentro da sua própria casa. Ela perdeu uma dracma, que era uma moeda, dentro da sua própria casa. E aí ela começa, amados, eu perdi essa dracma, ela tinha 10, ela perde uma, e ela começa diligentemente, com sabedoria, com atentamento. Ela fica atenta: eu preciso encontrar. E aí o que eu entendo com isso? O que a senhora quer falar, pastora Andréia? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, muitas vezes nós vamos nos perdendo de Deus dentro da casa de Deus. Nós vamos nos perdendo aonde? Lá fora. Dentro. Quantos têm se perdido de Deus? Têm estado distante de Deus dentro da casa de Deus? Orando ao Senhor muitas vezes, cantando ao Senhor,
Senhor, falando do amor de Deus, mas o seu coração está tão distante do Senhor. Quantos estão, amados, dentro da casa de Deus, falando em nome de Deus, mas já nem está preocupado mais em se achar em Deus? Aleluia. Ah, Senhor, eu vim aqui nesta noite para ouvir que o Senhor iria escancarar as janelas do céu. Ele tem poder para escancarar as janelas do céu. Ele tem poder para virar o teu cativeiro. Mas Ele quer que você e eu nos atentemos para como estamos diante da presença dEle. O que você tem feito com os talentos que Ele tem te confiado? Vamos trazer para esta situação. Senhor, o Senhor me confiou 10 dracmas, eu perdi uma. Eu perdi o talento, deixa ele para lá. Eu me entristeci, porque nós somos tão dodóis, irmãos. Não falou o que eu quero ouvir. Aí nós falamos, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais. Desse jeito. Aleluia. Oh, aleluia. Está na hora de você pegar a dracma perdida. Está na hora de você começar a procurar a ela e dizer: ei, eu preciso daquilo que Deus me deu e eu tenho deixado para trás. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor é uma coisa linda. Se te ofende, eu vou orar por você. Eu vou te abençoar. Quando saímos do primeiro amor, irmãos, se nos ofende, aí nós falamos: eu vou jejuar para Deus matar a badassai. Eu vou fazer campanha no monte para Deus humilhar e ver que eu sou de Deus. Irmão, nesses 20 anos de caminhada com Jesus, nós já ouvimos cada coisa em nome de Deus, amados. Que você fala assim: Senhor, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que os meus olhos estão vendo isso. E tudo é impressionante que é em nome de Deus. Deus nem está na situação, nem está no negócio, mas nós falamos assim: Deus vai ter que provar. Vai ter que fazer. E aí nós perdemos tempos, irmãos. Ao invés de procurarmos a dracma que perdemos dentro da nossa própria casa, nós ficamos tão embaraçados com coisas deste mundo que esquecemos que o nosso foco é o céu, que temos que guardar o que temos para não perdermos a nossa salvação. Nós vamos nos embaraçando com coisas terrenas, humanas, naturais, que Deus não está nem aí. Deus não está muito preocupado, não, irmão. Se o outro irmão está triste com você, Deus está preocupado que você seja íntegro, sincero na presença dele. E que se ele diz assim: ei, vai lá e peça perdão, você tem a dignidade e a humildade de servo de Deus de ir lá e pedir perdão. Hoje é muito eu sou. E Deus não opera no nosso eu sou. Deus quer te honrar. O Senhor quer mover a mão dele ao nosso favor, mas Ele quer que nós aprendamos a ser ovelha. Deus não tem negócio com bode, amados. Deus tem negócio com ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Oh, aleluia! Ela ouve a voz do seu pastor. Hoje, amados, nós prestamos o nosso ouvido a ouvir tantas coisas, menos a voz do nosso Deus. Pastor. Você vai falar que você é pastor? Não, irmãos. Para você ser pastor, você tem que ser ovelha. Se você não aprender a ser servo, você nunca vai ser servido. Se nós não aprendemos a ser servo, você pode ter a carteirinha do que for, não menosprezando, amém, as autoridades eclesiásticas, porque Deus fez ou constituiu, mas você pode ser o que for. Se você não aprender a ser servo, irmãos, sua carteirinha não é passaporte para o céu. Aleluia.
Nós precisamos aprender. Eu ouvi uma mensagem sábado que o pastor, um amigo meu, disse assim, ele é lá de Curitiba, ele disse assim, nós estamos muito vivos, nós precisamos morrer mais para nós e vivermos para Deus. Nós estamos muito vivos no nosso eu, nós estamos muito vivos nas nossas prioridades, no que nós gostamos, no que nos apraz, no que é bom para nós. Mas nesta noite eu vim a este lugar com uma autoridade eclesiástica constituída pelo Senhor Jesus Cristo te dizer, ei, Deus quer fazer o melhor na tua vida, mas você vai ter que morrer mais para você e viver mais para Deus. Você vai ter que morrer mais para a sua vontade, para os teus desejos naturais e humanos e viver mais para o Senhor. Você tem perdido promessas e vitórias da parte de Deus, porque Ele diz assim, faça assim, e você entra em questões com Deus e diz assim, ah Senhor, mas por quê? Por que, Senhor, que tem que ser assim? Ele manda quem pode e obedece quem é servo. Ele pode. Ele é Deus. Nós estamos presos, amados, em tantas questões humanas, burocráticas, e uma coisa só importa, que servimos a Deus em espírito e em verdade. Ah, eu quero. Você já parou e falou assim, papai, o Senhor quer isso para mim? O Espírito, isso te glorifica na minha vida. Porque se glorificar a Ele na tua vida, Ele fará. Se glorificar a Ele na tua vida, Ele muda. Eu vejo na tua frente um livro aberto, e o meu Deus diz assim, ei, eu viro a página da tua história. Eu mudo essa situação. Eu vejo o Senhor diz assim, ei, diga para Ele que eu viro o cativeiro e houver a minha misericórdia para a glória do meu nome. Eu vejo o Espírito Santo de Deus entrando no teu físico. Eu vejo o Senhor te estruturando novamente, porque tantas situações, eu vejo o Senhor lá trabalhando na tua mente, no teu intelecto e mudando, fazendo de ti um homem novo. Vai ser tudo diferente. Ele diz assim, ei, se tu estiver em mim, a minha palavra em vós, pedireis o que quiseres e não vos será negado, para que o meu nome seja glorificado através do Pai. Aleluia. O Espírito Santo de Deus diz que vai te levar de um lado para o outro, porque é uma promessa que Ele te fez. Ele falou assim, eu tiro você de uma terra de aflição deste tempo presente e levo o teu nome, e levo o teu nome, porque eu disse isso há muito tempo atrás, não foi neste tempo presente, entende? O Senhor disse que já falou contigo desta maneira há muito tempo atrás. E chegou um tempo, meu irmão, chegou um tempo do nome dele ser engrandecido. Ele diz assim, ei, se tu engrandecer o meu nome, eu te engrandeço. Se tu engrandecer o meu nome, eu te engrandeço, para que meu nome seja louvado e engrandecido. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, começar a procurar as dracmas que o Senhor nos confiou. Qual foi a dracma? É do louvor e da adoração? Então busque ela nesta noite e diga, Senhor, eu vou louvar o teu nome. É da intercessão. Senhor, ela estava perdida, ela já estava empoeirada num canto, eu já não estava dando o valor devido que o Senhor havia me dito. Mas a partir desta noite eu quero, Senhor, encontrar essa dracma, e eu quero, Senhor, fazer para ti, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Porque quando, amados, aceitamos e entendemos o reino de Deus em nossa vida, ei, diga aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, amados. Não são algumas coisas, são todas as coisas. E que nós venhamos nesta noite sair deste lugar. Ei, Senhor, eu quero guardar o que eu tenho contigo.
promessa, diga aí, tem um longo caminho de deserto. Nós queremos entrar em Canaã, mas nós não queremos passar pelo deserto. Só que para chegar em Canaã, vai ter que ir para o deserto. Eu vou falar um pedacinho aqui, amados, do meu testemunho. Posso, pastor? Aleluia. Eu reconciliei com o Senhor Jesus há 20 anos atrás. E o Senhor falou assim: mulher, eu vou te colocar em uma moinha, e tu serás o que eu quero. E quem é que quer ir para a moinha de Deus, irmãos? Quem quer ser azeite vai ter que passar pela prensa. E prensa de Jeová, ele vai apertar, né, querido, até extrair o melhor azeite. Ele vai sobre até extrair o melhor azeite. Eu falo contigo e eu vejo descendo sobre a tua vida. Eu não sei qual é o teu ministério, eu não sei qual é o chamado que Jesus tem contigo, mas ele diz assim: eu vejo descendo sobre a tua cabeça, filho, um óleo de Deus. E esse óleo desce sobre a tua cabeça e sobre todo o teu corpo. E o meu Deus diz assim, que Ele fará um negócio diferente com a tua vida na face desta terra. Eu vejo o Espírito de Deus te visitando no íntimo da tua alma, te curando, no teu interior. Eu vejo o Senhor te estruturando de maneira diferente, entende? Eu vejo o Senhor mudando algo, e o nome dele sendo engrandecido. Aleluia. Eu vejo o Senhor te dando, movendo a tua vida assim, entende? Não replaste querer ele diz assim: ei, eu trago à tua memória um sonho, e eu digo assim que cumpro este sonho, porque vem de mim, não vem de ti. Vem de mim, não vem de ti. Alegra o teu coração, porque hoje trabalho no teu íntimo, trabalho no teu secreto, porque te conheço. Aleluia. Louvado e agradecido Senhor. Aleluia. E aí, amados, Jesus resolve provar esse carro. Aleluia. Ir para a olaria, ir para a prensa de Jeová, adora. Mas Ele faz de nós o que Ele quer. E aí lá vai eu, irmãos. Tenho 3 filhos para a glória do Senhor Jesus, todos na casa do papai, amém? Louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Tenho um filho de 22 anos, uma filha que completou 20 anos e uma caçula de 14 anos. O pai dos meus filhos nunca foi servo do Senhor e falava assim: agora você virou uma louca. Porque nem todos de dentro da tua casa vão entender o que Deus faz com a tua vida. Nem todos vão compreender o chamado, o ministério e o que Ele tem contigo. Aleluia. Mas importa, amados, que sejamos obedientes a qual o Senhor tem nos chamado. E chegou um determinado tempo da minha vida que Deus falou assim: Senhor, o Senhor converte, o Senhor tira. E aí o que Deus fez? Tirou. Aleluia. E Ele tirou, e aí eu comecei, o Senhor falou: agora eu vou provar o teu coração. Vem provando mais. Estou eu trabalhando separada com 3 filhos pequenos. A minha caçula tinha 5 meses de idade. E aí Deus abriu uma porta de emprego. Estou eu trabalhando na Vila Mariana. 1 ano e meio depois da minha separação, a minha irmã liga para mim: Andréia, você precisa vir aqui para casa. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: a sua casa acabou de pegar fogo, você não tem mais nada. Eu falei: mas queimou o quê? Ah, queimou tudo. E aí lá vai eu, sair da Vila Mariana, vim para cá, para a Fazenda Itaim. Chegando aí os bombeiros refrigerando a parede, para não despencar as paredes também. Eu entrei dentro de casa, mas não tinha nada. Tudo queimado. Aí a minha patroa, trabalhava como advogada, ela falou assim: Andréia, ou você senta e chora,
ou você vai cuidar da sua vida? Eu falei, eu vou cuidar da minha vida. Entrei no mesmo carro que eu vinha, voltei. Falei, preciso trabalhar. Voltei a trabalhar, estou num sábado. Isso foi numa terça-feira. Quando foi no sábado, estou entrando na minha igreja, minha pastora Luzia pega na minha mão e diz assim: Andréia, Deus manda você preparar o teu coração, porque Ele vai recolher a tua mãe e não vai demorar. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ela falou, não está não. Irmãos, quando Deus determina algo, entenda bem o que eu vou dizer. Você pode falar, Deus, por amor à minha vida. Quando Ele disse, está dito. Quando Ele determina, quem é que pode invalidar? E eu falava, papai, não faz isso, Senhor. Tem misericórdia. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então minha mãe foi minha mãe e meu pai. Isso. Pegou fogo na minha casa no dia 18 de março. Quando foi no dia 7 de maio, nós estávamos fazendo um culto de sepultamento, porque o Senhor recolheu a minha mãe. E aí eu perguntava no meu espírito, não para as pessoas ouvirem, mas eu dizia, Deus, por que o Senhor fez isso? E aí um dia o Senhor, eu disse que Deus tem resposta. Se você tem falado com Ele, Ele tem resposta. E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso? E aí o Senhor falou assim, para você aprender a me servir. Tudo aquilo, irmãos, que for impedimento de servirmos a Deus como Ele quer, sabe o que Ele faz? Ele tira. Por que era um impedimento sua mãe, pastor? Porque nós colocávamos a nossa confiança nela como serva de Deus. Nós falávamos assim, mãe, ora porque Deus te ouve. Mãe, ora porque Deus atende a tua oração. E isso nos isentava da responsabilidade de servirmos a Deus. Não é assim? Né? Ora lá, pede para a pastora Gilda orar. Se foi até você, você que vai ter que orar. Porque Deus quer te ensinar. Muitas vezes nós falamos, eu quero ser um vaso de bênção. Deus vai colocar situações para você ser lapidado como um vaso para a bênção. Para nós sermos lapidados. Mas o que nós fazemos? Ah, Senhor, manda para o outro. Nós não queremos, irmãos, termos responsabilidade de falar em nome de Deus e sustentarmos o que dizemos em nome de Deus. Hoje o que a gente mais vê é isso, né? Eu quero, Senhor, falar em teu nome, mas eu não quero ter a responsabilidade de assumir o que eu disse em teu nome como profeta teu. Eu passei por uma situação no ano passado, amados. Eu estava dentro da minha igreja, entrou uma irmã que congrega comigo já há alguns anos, aproximadamente uns 10 anos ou mais, e o Senhor falou assim, eu vou recolher ela. Eu falei assim, tá, Jesus, o meu baterista atrás de mim, tocando a bateria, eu falei, Deus, eu não quero ouvir isso. E o Senhor falou, eu vou recolher ela. E eu falei assim, igreja do Senhor, vamos nos preparar porque Deus vai recolher uma flor deste jardim. E aí, amados, uma semana e pouco depois ela foi diagnosticada um câncer nessa serva do Senhor. E ela passou por uma cirurgia. E o que aconteceu? Ela voltou muito bem para casa. O esposo dela me pegou na rua e falou assim, e agora, sua mentirosa? Quer ser servo? Quer ser vaso? Tem um preço. Quer ser usado em nome de Deus? Se prepare para a honra, mas se prepare para a desonra. Se prepare para ser posto no altar e se prepare para ter que gemer fora do altar. Meu Deus, o que eu estou falando aqui? E aí, amados, ele me parou no meio da rua e falou assim, olha só, mentirosa. Você acha que você é alguma coisa em nome de Deus? Você não é nada. Eu vou entrar dentro da tua igreja e eu vou falar para ninguém mais congregar com você, porque você falou que a minha mulher ia morrer e ela está muito bem de saúde. Aleluia. Eu tinha um culto para dirigir, que isso era um domingo.
Eu falei assim, glória a Deus por isso, filho. Um mês depois eu estava no cemitério da Vila Formosa, fazendo, irmãos, um culto de sepultamento. O marido dela do outro lado do caixão, me pedindo desculpa. Quando Deus fala, Ele fala. Deus tem falado neste lugar. Aí muitas eu falo e o Senhor diz assim, há uma indagação, por que não aconteceu, por que isso, por que aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus tem tido misericórdia. Ele tem respaldado por amor e misericórdia. Mas chega uma hora que o de repente dele vem. E é doído. E é sofrido para nós. Porque Deus é Deus, amados. Nós queremos hoje em dia, como servo de Deus, tratar Deus como um menino. E Ele não é menino. Ele quando fala, Ele fala. Quando Ele quer agir, quem é que pode impedir? E o Senhor falou, eu vou te dar uma casa. E Ele deu. E Ele falou, eu vou colocar os teus filhos na minha presença. E Ele tem colocado. Então, amados, aguarde. Você está dentro da casa do papai. Nesta noite, é noite de você procurar a dracma que Ele te confiou. Ele te confiou 10 dracmas e uma está perdida. E Ele te chama nesta noite a buscá-la, a procurar a ela com diligência, com sabedoria, a procurar ela cautelosamente. Porque Ele pedirá conta a cada um de nós. Porque nós teremos, amados, você pediu dom a Deus, teremos que dar conta do que Ele nos emprestou. Você pediu o dom da profecia, o que você tem feito com ela? Você pediu o dom da revelação, da oração. Ah, Senhor, eu preciso, eu quero, porque vai engrandecer o teu nome. Aí se Ele diz assim, manda consertar, aí nós não queremos, amados, falar. Se Ele fala assim, ei, diga que se não descer eu vou bater. Ah, não, Senhor. Eu orava por um servo do Senhor, um pastor, e um dia eu fui pregar na igreja dele como eu estou aqui hoje. E o Senhor falou assim, ele está no outro lado. E aí eu olhei e eu falei assim, não está não, Senhor, é um vaso lindo. Lindo, irmão, cheio de Deus. Eu falei, não tá, papai. E aí o Senhor falou, tá. E para você ter certeza que sou eu que estou falando contigo, ele vai confessar com a boca dele. Eu falei, rapaz, é extremado. Aleluia. Um belo dia estou eu na minha casa, fui por uma consagração em uma outra igreja. Quando veio a minha filha, vai lá na igreja, fala, mãe, corre depressa porque o servo do Senhor está lá em casa e diz que precisa conversar com a senhora. Eu falei, meu Deus, 9 e pouco da manhã, o que esse servo do Senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu preciso falar com a senhora, é sério. E é algo que Deus já te deu. Aleluia. O Espírito testifica de si. E aí, amados, lá vai eu. Pastora, eu caí e eu estou dentro da casa do Pai fazendo, mas nessa situação. Eu falei, Jesus, o que é que eu faço agora? Ame, porque eu tenho obra. Quando alguém, amados, fala do pecado dele para mim, para você, não é para nós escandalizar e sair contando para todo mundo, não. É para você botar o joelho no chão e falar assim, Jesus, o Senhor ama e eu preciso amar. O Senhor tem obra. Só que nós muitas vezes fazemos o quê? Ah, não era o vaso? Não era o servo? Não era a serva? Não me exortou que eu precisava me converter? E agora, olha aí, Jesus, o Senhor entregou na minha mão. Não, mas nós servimos a um Deus que hoje tem tratado a igreja dele com amor. Aleluia. Haverá um tempo que ele virá como juiz.
Mas nós não somos juízes em nome de Deus. Nós não somos juízes em nome de Deus. Nós somos servos do Senhor. Aleluia. Eu falo e o Espírito diz assim: diga que no amor haverá uma restituição para este lugar. Quantos não entendem o que Deus faz com a sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me diga assim, haverá uma restituição. Aleluia. Eu não sei se esse lugar é de vocês, se não é, se vocês pagam aluguel, mas eu vejo que prestam trabalhar de porque Deus vai enviar de um lado do outro, declaração, recomanada, e o nome dele vai ser engrandecido. Eu vejo que Deus no íntimo da tua alma, eu vejo ele sarando, entende? Sarando e operando a fidelidade dele sobre a tua vida. Aleluia. Que nós possamos, amados, entender que nós somos a igreja de Cristo e que Ele irá buscar um povo, não, amados, com a saia no pé, não com o cabelo, amados, lá no pé. Ele irá buscar um povo lavado e remido de boas obras, de boas obras. Nós precisamos, amados, entender isso. Aleluia. Aleluia. Ei, tem muitos jovens morrendo nas drogas. E nós estamos, amados, omissos como igreja de Cristo. Nós estamos não quer ir. Nós queremos jogar as nossas responsabilidades somente aos nossos líderes, né? Vai meu pastor, ele é cheio de Deus. Deus quer te fazer cheio dele também. Aleluia. Deus quer te usar. Fala aí pro irmão que está do seu lado: Deus quer te usar para saquear o inferno. Aleluia. Deus quer te usar com a autoridade que Ele te deu, meu filho. É uma coisa muito linda. Oh, rebasta que ele manassaio. Só basta você aprender a amar, Deus. Aleluia. Nós precisamos
Nós hoje, amados, queremos tanta coisa, mas nós não queremos amar o pecador. Porque amar quem nos ama é fácil, amar quem nos aborrece tem que ser nascido da água e do Espírito. Amar quem nos aborrece. Pensa para José, amar os irmãos que havia vendido ele. Aleluia. Teve que amar. Foi lá e preparou ainda um banquete e o serviu. Aleluia. A cura de Deus nesta noite, meu filho. Eu falo dessa cura aqui, amados, a qual o Espírito já trouxe para a minha vida há um tempo. A cura da alma. Cura da alma. Cura da alma. A cura no Espírito. Aleluia. Ele te sara de enfermidades espirituais, para que você viva o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Ei, você já achou essa dracma aí que estava perdida aí dentro de você? Eu não sei qual foi ela, pastora. Eu não conheço o que é dracma. Eu não sei o que Deus está falando. Ele está falando assim: eu quero a tua vida. E eu quero usar a tua vida. Ele quer a tua vida, Ele quer usar a tua vida. E Ele quer fortalecer o teu espírito. E Ele quer a te levar a uma dimensão das coisas do reino. Ele quer se revelar a você de uma maneira muito gloriosa, muito soberana. Eu vejo o seguinte